Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa CPLP na GMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Em Dili, um grupo de 54 reclusos da prisão de Becora começou na semana passada um curso de língua portuguesa. O ministro da Justiça timorense disse que era uma oportunidade única para ajudar na reinserção futura dos detidos. O curso, que abrange cerca de 20% dos reclusos de Becora, insere-se no projeto Mais Português, que é financiado pelo Gabinete de Apoio à Sociedade Civil do Gabinete do Primeiro-Ministro. Manuel Cárceres recordou que toda a legislação Timor-Leste está redigida nas duas línguas oficiais, em português e tetum. Por isso, é a aposta do Ministério da Justiça formar e capacitar todos os trabalhadores e os servidores da Justiça em língua portuguesa. Primeiro, a capacitação da língua portuguesa para os operadores da Justiça timorense, né? Sabendo de antemão que os nossos operadores da justiça, os nossos juízes, procuradores e defensores públicos, incluindo os advogados privados e os oficiais da justiça, 97% nasceram durante a ocupação da Indonésia. Portanto, não têm um conhecimento profundo sobre a língua portuguesa. Estão a fazer todos os esforços para depois aprender a língua portuguesa. Este é um objetivo e a missão principal é tornar a justiça timorense como uma justiça justa e que uma justiça que traga satisfação aos nossos cidadãos. Portanto, sabendo de antemão que a legislação timorense está redigida em português, é obrigatoriedade para depois os operadores da justiça timorense dominar a língua portuguesa. Este é o primeiro ponto e o primeiro passo, é o lema que me guia como Ministro da Justiça. E, como disse, desde o primeiro dia em que assumi a responsabilidade como Ministro da Justiça, é um propósito fundado de que o Ministério da Justiça tem que ser o espelho da língua portuguesa. Só desta forma podemos oferecer uma justiça justa, contemplando a legislação timorense e executando as cláusulas, o espírito e a letra da lei. O embaixador de Portugal em Timor-Leste, José Pedro Massaro Vieira, destacou esta iniciativa inovadora, tanto na área educativa como no setor da justiça. Enquanto embaixador de Portugal, é para mim uma honra e um privilégio participar nesta iniciativa que permitirá que 50 cidadãos timorenses aprendam a falar português. Esta língua que é a nossa e constitui base das identidades nacionais, tanto portuguesa como timorense, bem como fazendo parte ainda de toda a nossa memória comum. É ainda um motivo de regozijo, pois trata-se de uma ação inovadora de cooperação na área da justiça, que já é tão profunda entre os nossos dois países. O diplomata recordou que a língua portuguesa é no planeta uma poderosa ferramenta de diálogo e de construção de uma comunidade internacional, abrindo novas oportunidades à população reclusa. No contexto onde nos encontramos, a educação constitui inequivocamente uma ferramenta privilegiada no processo de reintegração social, bem como um meio essencial de capacitação para o exercício de outros direitos igualmente universais, como o trabalho e a participação cívica. Congratulo, assim, todos os envolvidos neste projeto, que, sendo inovador, espero possa constituir exemplo para outras instituições. Os detidos incluem 22 estrangeiros, 13 indonésios, 4 chineses, 4 filipinos e 1 australiano. 6 dos reclusos cumprem penas por crimes de droga e há ainda 2 militares das Forças de Defesa de Timor-Leste e 2 agentes da Polícia Nacional de Timor-Leste. A Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública de Portugal pediu ao Presidente da República que vete o diploma que aumente a base remuneratória para 635,7 euros. A Frente considera que este diploma não garante a manutenção dos pontos para a progressão na carreira. A Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública pediu ao Presidente da República que vete o diploma que aumenta a base remuneratória para 635 euros. Os sindicatos dizem que o diploma não garante a manutenção dos pontos para a progressão na carreira.
O governo que pretendeu aqui, por um lado, foi poupar dinheiro, porque de forma alguma vai gastar 50 milhões. E depois dividir os trabalhadores no sentido de não se organizarem para lutar. E de querer mão de obra barata, os trabalhadores não podem perder os pontos. O governo tem primeiro que atualizar nos 635. O que é isto de atualizar nos 635? É passar quem está, os pouquinhos que está em 580, os outros que são a maioria, que são mais de 90%, que estão nos 607 e 609, para 635 e depois passá-los para os 683, é fazer exatamente como fez o ano passado. Em vez de estar primeiro a fazer a mudança de posição, faz primeiro a atualização e depois faz a mudança de posição. O Presidente da República o que devia fazer, na nossa opinião, era reunir com o Governo, perceber que motivações levou o Governo a fazer um diploma daqueles e ter consciência, o Presidente da República e deve ter consciência do que é que aquilo vai suscitar em termos do funcionamento dos serviços públicos, da motivação dos trabalhadores, da divisão dos trabalhadores e da discriminação dos trabalhadores, porque acaba-se, na prática, carreiras deixam de existir. Ana Avoila falou ainda sobre o processo de suspensão das convenções entre grupos privados e a ADSE e pediu bom senso. Quem está a ameaçar, sob chantagem, porque é isso que a gente pensamos, rescindir os acordos, devia pôr na opinião pública todo o dinheiro que já ganhou com a ADSE, que lhe permitiu prosperar e abrir mais hospitais durante estes anos todos. Porque a fatia de leão das receitas da ADSE está aí para isto, não é? E por isso, o que é preciso? Bom senso, a calma, vamos nos sentar todos e vamos discutir. A conferência de imprensa da Frente Comum surge a 2 dias da greve nacional dos funcionários públicos, que envolve sindicatos da CGTP e da UGT. Em causa está a decisão do governo de prolongar o congelamento salarial por mais um ano. Timor-Leste e a União Europeia assinaram um novo acordo de cooperação técnica para reforçar a capacidade institucional timorense para tomar decisões no âmbito dos projetos financiados por dinheiros europeus. O objetivo do novo acordo é fortalecer a gestão eficiente da cooperação regional. O acordo visa facilitar também a participação de Timor-Leste nos processos de tomada de decisão e de assegurar a plena execução dos projetos financiados pela União Europeia. Financiado pela União Europeia em 215 mil euros, o projeto pretende consolidar a estrutura técnica do Serviço do Coordenador Nacional de Timor-Leste. Por outro lado, facilita a sua participação na atividade regional do PALOP-TL. O Acordo de Cooperação Técnica e Apoio à Coordenação da Cooperação PALOP-TL com a União Europeia foi assinado pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação timorense, Dionísio Babo Soares, e o embaixador da União Europeia em Dili, Alessandre Leitão. O projeto assenta no intercâmbio de conhecimentos especializados e de melhores práticas, bem como no reforço da cooperação em domínios específicos de interesses mútuos. O chefe de redação do jornal guinense, o democrata Assana Sambu, afirmou que o fenômeno das fake news não é novo na Guiné-Bissau, porque o país está consumido pela especulação. Para já não é uma coisa nova na Guiné-Bissau, isso é calhar o termo que é um novo, tendo em conta já é um pouco de evolução a nível do país neste contexto. Não é uma coisa nova porque se tomarmos em conta que a Guiné-Bissau é um país consumido pela especulação, há muita especulação no nosso país e isso torna-nos a saber lidar um pouco com essa situação do agora chamado fake news no nosso país. A especulação, ou seja, notícias falsas, fake news na Guiné-Bissau, ganha força cada dia, tendo em conta a pressão política nos últimos tempos. E também, do outro lado, tendo em conta a evolução tecnológica do país. Agora, tudo se publica nas redes sociais, nos blogs que estão a surgir agora. Faz-se a publicação de tudo que é o assunto. A sociedade guinense vive de especulação. A sociedade guinense consome a especulação, torna a especulação numa verdade, entre aspas. Há um provérbio que se diz aqui na Guiné-Bissau que Bissau não mente. Tudo aquilo que se especula em Bissau, mais tarde torna-se numa verdade. O ministro da Comunicação Social da Guiné-Bissau, Vítor Pereira, disse que o fenômeno das notícias falsas no país disseminou-se de forma monstruosa e aumentou os níveis de desconfiança. Ora, isto entrou, enfim, de repente,
fenómeno da globalização, faz parte do nosso dia-a-dia. E como sabe, os instrumentos desta natureza são difíceis de uma apropriação correta, adequada, num primeiro momento. Daí que, na minha modesta opinião, a questão das fake news não se tenha, digamos, disseminado de uma forma, direi, monstruosa, porque vai afetar, e de que maneira, o nível de relacionamento entre os diversos atores da sociedade, não só os políticos, e na falta de alguma regulamentação neste sentido, faz com que, de facto, os níveis de desconfiança que já existiam e que não eram muito baixos estejam cada vez mais amplificados. E as consequências, enfim, estão à vista. Enfim, por dar cá aquela palha, inventa-se e vai-se, inclusivamente vai-se às redes sociais, plantar notícias falsas acerca de determinados acontecimentos e por maioria de razão, a gravidade é ainda maior quando se trata de difamações e coisas que roçem, enfim, a intriga, a falsidade e por aí fora. Como deve calcular, é um fenómeno extremamente complicado e cujas consequências ainda estão a ser medidas e que, enfim, nem sei como travá-las. O embaixador português em Pequim destacou a relação descomplexada entre Portugal e China. O diplomata lembra que Lisboa não está refém das suas alianças tradicionais numa altura de crescente desconfiança no Ocidente face ao país asiático. A presença portuguesa em Macau e a forma como Portugal esteve sempre em Macau, sem nunca ter tido um conflito militar com a China, é uma coisa única no âmbito das relações internacionais. Uma relação destas que passou por todas as épocas de apogeu da China ou de fragilidade e vulnerabilidade da China, sem nunca Portugal ter participado em tentativas coloniais de guerras com a China, de alinhar em guerras com a China, são extremamente importantes porque marcam uma diferença com aquilo que são relações que elas próprias são reféns das épocas. Foi através de Macau, efetivamente, que serviu para que a presença ali ficasse, mas sem ser com base num conflito com a China ou em algo que não fosse por consentimento do lado chinês. Nós não confundimos os nossos papéis. E Portugal, essa situação que temos agora, não é nova na história. Se virmos a história de Portugal, se virmos a história da China, vimos que estas situações já existiam de forma muito mais complexa no século XIX, por exemplo. As guerras do ópio foram as duas guerras do ópio que aconteceram em meados do século XIX, foram extremamente complexas. Portugal nunca deixou de ser um aliado da Inglaterra, mas também nunca participou na aliança britânica que levou uma guerra contra a China. Nós não acreditamos numa via conflitiva para tentar mudar o nosso interlocutor, seja ele qual for. Portugal não tem, nem nunca teve essa perspectiva. O governo cabo-verdiano e o Banco Mundial assinam um acordo de financiamento do projeto de inclusão social. O projeto vai apoiar a construção de um sistema de proteção social eficaz e que promova a inclusão social produtiva. Segundo uma nota do Executivo cabo-verdiano, o Ministério da Família e Inclusão Social vai concentrar-se em duas estratégias principais: a expansão contínua do Cadastro Social Único e a implementação e expansão do Programa de Rendimento Social de Inclusão. Esta aposta visa a construção de uma política social forte. O objetivo é conseguir atingir os beneficiários de forma eficiente e eficaz. A assinatura deste acordo entre o governo de Cabo Verde e o Banco Mundial realizou-se no Palácio do Governo, na cidade da Praia. Este acordo será rubricado pelo vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, e a diretora de operações para Cabo Verde do Banco Mundial.
O Presidente da República considerou que Portugal tem um problema de cultura cívica a enfrentar que propicia a discriminação negativa das mulheres na justiça. Marcelo Rebelo de Sousa condenou também a desigualdade salarial face aos homens. O chefe de Estado manifestou-se contra a aceitação ou a legitimação da violência contra a mulher. Marcelo Rebelo de Sousa defendeu que é necessária uma mudança de cultura cívica. Hoje, as mulheres estão em maioria na sociedade portuguesa. Estão em maioria em escolaridade obrigatória. Estão em maioria no ensino superior. Estão em maioria no mercado de trabalho. No entanto, a promoção de uma cultura de partilha de responsabilidades entre homens e mulheres e a conciliação entre trabalho e vida pessoal e familiar para homens e mulheres continuam a ser, juntamente com a chocante diferença salarial, preocupações que não podemos ignorar ou esquecer. Enquanto sociedade, precisamos urgentemente de corrigir estes desequilíbrios. Não é sequer preciso ser-se defensor de uma posição doutrinária de género para se condenar omissões, minimizações, fundamentações justificativas claramente contrárias à dignidade da pessoa humana. Recordemos não só a violência doméstica, mas a violência no namoro, para verificar que mesmo entre as gerações mais jovens há um problema de cultura cívica que tem de ser enfrentado. E o não ser enfrentado acaba por criar um clima que permite que quem decida, quem aplica a maior, a mais completa, a mais aperfeiçoada legislação concebível, acaba por agir num sentido que é um sentido discriminatório em termos negativos e violador do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. O Presidente da República esteve durante 2 horas neste encontro da Fundação Manuel dos Santos, que elogiou pelos seus estudos e debates sobre a evolução da sociedade portuguesa. Em Portugal, o presidente executivo da Caixa Geral de Depósito considerou que o arremesso político que é feito usando o Banco Público cria danos na instituição. Em resposta, o gestor disse que a sua equipa está a centrar-se em prestar um melhor serviço aos clientes. O arremesso político que é feito usando a Caixa Geral de Depósitos cria danos na instituição. Quem o diz é o presidente executivo do Banco Público, que visitou a agência do banco no Lumiar, em Lisboa, renovada nas condições de atendimento aos clientes. Enquanto arma de arremesso político, a Caixa sofre sempre e estar meses e meses com notícias que não são positivas, sofre, mas a única resposta é precisamente esta, é estar mais perto dos clientes. Ontem estivemos no encontro com os clientes fora da Caixa em Porto Alegre, hoje estamos aqui a inaugurar este espaço e é não conseguirmos minimizar o desfoque do nosso negócio e da nossa atividade, e a Caixa só existe porque há clientes. A Caixa tem que claramente se renovar e dar melhores condições. A Caixa tem cerca de 3 milhões e meio, 4 milhões de clientes. Portanto, é o banco com mais clientes em Portugal. E isso é uma das maiores fortalezas da Caixa, uma dos seus pontos fortes. Agora, o que nós sabemos é que para isso é preciso ter uma boa oferta, porque felizmente em Portugal há muita concorrência, não é? E hoje em dia, como sabemos, não são propriamente, por exemplo, as taxas de juros que diferenciam os clientes, por exemplo, designadamente nos depósitos. A Caixa Geral de Depósitos tem estado envolta em polémica desde que foi conhecida há 3 semanas a auditoria à gestão entre 2000 e 2015, que revelou concessão de créditos mal fundamentada, atribuição de bónus aos gestores com resultados negativos, interferência do Estado e aprovação de empréstimos com parecer desfavorável ou condicionado da direção de risco, com prejuízos significativos para o Banco Público.
Para Paulo Macedo, a aposta nos clientes é fundamental. A Caixa é líder de mercado, mas não basta dizer que é líder de mercado. Tem que dar bom serviço às pessoas, tem que lhes fazer com que as pessoas percam menos tempo nas suas agências e que as pessoas sintam que podem vir à Caixa e ter maior valor acrescentado. A questão do serviço, a questão de não haver tantas filas de espera, a questão das pessoas poderem ter mais tempo para, mais do que fazer apenas a transação dos 20 euros ou dos 40 que vai ser levantado ou depositado, e ter tempo para tratar de todos os outros assuntos, isso é algo que é indispensável para poder manter um conjunto significativo dos clientes ativos e fidelizados à Caixa. A Caixa Geral de Depósitos teve lucros de 496 milhões de euros em 2018, bem acima dos 52 milhões registados em 2017, sendo o segundo ano consecutivo em que o Banco Público apresenta lucros. Entre 2011 e 2016, os prejuízos acumulados superaram os 3.800 milhões de euros. A secretária de Estado para a Igualdade e a Cidadania de Portugal defendeu que só será possível erradicar a violência doméstica com medidas efetivas de proteção das vítimas e punição dos agressores. A governante apela também à intolerância social e denúncia deste crime. Nós não vamos erradicar a violência enquanto não tivermos respostas efetivas e robustas, em termos de proteção e de sancionamento e no fundo, de afastamento e de controle destes agressores, porque, em última análise, nós temos de conter estes comportamentos, alterar também estas masculinidades agressivas, temos de criar ainda mais uma intolerabilidade social e coletiva a estes comportamentos que muitas vezes são desvalorizados. Já sabemos, hoje há uma maior consciência social de que o velho ditado é que entre marido e mulher ninguém mete a colher, não é assim, mas falta também passar-se à ação. E a ação é denunciar, é procurar ajuda, procurar apoio. Nós estamos aqui numa situação de facto de tolerância zero para os comportamentos para com os agressores. E essa tem de ser a mensagem e de apoio total às mulheres e às crianças vítimas. Não podemos continuar a duvidar das mulheres, não podemos menorizar. Isto é uma responsabilidade sistémica, é uma responsabilidade de todas as partes do sistema. Não podemos continuar a menorizar o crime de violência doméstica e não podemos continuar a passar uma mensagem de impunidade dos agressores. Cerca de 300 dirigentes, delegados e ativistas sindicais da administração pública concentraram-se em frente ao Ministério das Finanças em Lisboa, exigindo ao governo que abandone a política de baixos salários. Exigindo que o governo abandone a política de baixos salários, cerca de 300 dirigentes, delegados e ativistas sindicais da administração pública concentraram-se esta quinta-feira em frente ao Ministério das Finanças em Lisboa. A concentração inseriu-se na ação de luta convocada pela Federação dos Sindicatos da Administração Pública e pela Federação Nacional de Educação, que marcaram uma greve nacional para os dias 14 e 15 de fevereiro para demonstrar ao governo o descontentamento dos trabalhadores da administração pública. Há muitos milhares de trabalhadores, há até escolas fechadas, há serviços de consultas que não estão a funcionar e amanhã vai ser uma grande greve onde centenas de escolas vão ser encerradas, onde milhares de consultas não vão ser feitas, cirurgias e tribunais e tudo isto vai acabar por resultar que o governo tem que nos ouvir, tem que assumir outra atitude. Foi importante o período da reposição de alguns direitos e de rendimentos, mas os trabalhadores não sentiram. E daí que a nossa exigência vá claramente no sentido de que se resolva isto com compromissos sérios. O que importava era dar aqui um pontapé de saída e a marcação de uma posição da parte dos sindicatos da administração pública, da UGT e daqueles que se quiseram juntar a nós, para que, enfim, junto ao Ministério das Finanças, mais do que a presença é importante o símbolo e, portanto, foi isso que fizeram. Amanhã é o grande dia da greve. A UGT é conhecida em Portugal por ser uma organização sindical moderada, ponderada, que prefere a negociação do que a luta na rua. Nós só somos empurrados para greves quando efetivamente não nos resta outra solução. Ora, se alguns ministros vêm fazer essas afirmações, e é verdade que têm vindo a fazer, era importante transmitissem isso aos sindicatos em sede de negociação, não encerrar os processos negociais e, acima de tudo, não demonstrarem alguma arrogância, dizendo, do ponto de vista unilateral e por parte do governo, não há condições, a negociação acabou aqui. A jornada de luta prossegue na sexta-feira, dia em que a Frente Comum afeta a CGTP
também se juntará à greve nacional da função pública, a segunda desde que o governo atual está em funções. Em causa está a decisão do governo em concentrar a margem orçamental de que diz dispor, de 50 milhões de euros, no aumento da remuneração base da função pública para os 635 euros, mantendo o congelamento dos salários dos restantes trabalhadores. Os trabalhadores da função pública têm os salários congelados desde 2009. O jornalista britânico Tom Bowker considerou que as notícias falsificadas fazem com que o trabalho de um jornalista seja mais importante e valioso, com clientes dispostos a pagar pela verdade. Ele trabalha atualmente em Moçambique. As notícias falsificadas ou fake news fazem com que o trabalho de um jornalista seja mais importante e valioso, diz à luz o jornalista britânico Tom Bowker, residente em Moçambique. Acho que neste contexto o jornalista fica ainda mais importante e quem quer notícias verdadeiras até às vezes está pronto para pagar para os nossos serviços porque sabem que é uma fonte credível, que tem uma história de credibilidade. O confronto entre informações verdadeiras e falsas deverá ser mais aceso este ano. Acho que este ano de eleições provavelmente vai crescer. Não sei se vai ficar para sempre. Acho que sempre haverá, mas o fenómeno provavelmente há de crescer este ano, enquanto há pessoas que estão fortemente a apoiar um lado ou outro da política moçambicana. O público quer mais jornalismo investigativo, que há muito pouco disso, na verdade, em Moçambique. Em contrapartida, há notícias falsificadas com fartura. Provavelmente o WhatsApp seria o mais culpado deste fenómeno, na verdade. Porque também as mensagens se reencaminham e não se vê quem é o autor. Tom Bowker considera que seriam bem-vindas iniciativas de verificação de factos para ajudar a combater fake news em Moçambique. O presidente do Grupo de Comunicação Social moçambicano Mediacorp, Fernando Lima, alertou que as notícias falsificadas propagam-se com mais facilidade em países em que a transparência não é prioridade. As fake news propagam-se com mais facilidade em países em que a transparência não é prioridade, alerta Fernando Lima, presidente do Grupo de Comunicação Social moçambicano Mediacorp. Em sociedades fechadas, em sociedades em que a transparência não é uma palavra de ordem, o rumor e o boato circulam com muito mais facilidade do que em sociedades abertas, sociedades democráticas, onde existe uma boa informação, em que exatamente é possível, em poucos segundos ou em poucos minutos, desmontar este tipo de notícias falsas. Moçambique tem registado notáveis progressos, diz Fernando Lima, mas ainda não é uma sociedade totalmente transparente. E é por isso que as fake news fazem o seu caminho. Fernando Lima fala por experiência própria. Eu acho que já estou habituado, porque dia sim, dia não, há uma história que me implica numa conspiração na Renamo, num novo candidato da Frelimo, num novo atentado que estão a preparar contra mim e contra outros jornalistas. Isso demonstra que exatamente as nossas publicações são assertivas, incomodam determinados grupos poderosos em Moçambique. Um dia-a-dia gerido com cuidado para lutar pela credibilidade. Qualquer redação minimamente séria tem os seus filtros para não cair exatamente no descrédito e andar a publicar histórias que não têm pés nem cabeça. Face ao cenário global, é difícil falar de soluções para acabar com as notícias falsificadas, reconhece Fernando Lima, mas diz que devem criar-se antídotos, seguindo critérios jornalísticos. No Brasil, as equipas de resgate continuam à procura de corpos localizados numa barragem de mineração na cidade de Brumadinho. Recorde-se que o desastre matou centenas de pessoas no mês passado. Máquinas pesadas foram trazidas para remover resíduos de sujidade,
lama e mineração perto da cabeça do rompimento da barragem, enquanto as equipas de resgate procuravam por corpos enterrados sob os escombros. Só depois desse trabalho, retirado de todo esse material, essas ferragens, é que a gente vai conseguir ter acesso à parte de baixo aí, do subsolo. A barragem destruída libertou uma onda de lama que enterrou nas instalações da empresa, residências e florestas próximas e afetou os rios da região. A barragem tinha mais de 12 milhões de metros cúbicos de resíduos de minério de ferro. O desastre em Minas Gerais, que ocorreu em 2015, foi o segundo grande colapso de uma barragem de mineração na região. Até agora, o rompimento da barragem vitimou 165 pessoas. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, deixou o hospital em São Paulo no dia 13 de fevereiro e retomou as suas funções. Bolsonaro teve uma operação em 28 de janeiro para remover uma bolsa de colostomia que foi anexada no seu intestino. Esta remoção deveu-se ao esfaqueamento no seu estômago enquanto fazia campanha para as eleições de setembro. Bolsonaro referiu que, nos últimos 5 meses, foi sujeito a 3 cirurgias num só mês. Agradeceu ainda a Deus e a todos por finalmente voltar ao trabalho. Em Dili, o Banco Asiático de Desenvolvimento realizou um seminário com o tema Pensamento Estratégico e Perspectivas Futuras para o Planeamento de Desenvolvimento. O seminário contou com a participação de ministérios, setores privados e ONGs timorenses. Segundo a representante do Banco Asiático de Desenvolvimento, o seminário teve por objetivo explorar a visão do desenvolvimento de Timor-Leste no futuro, nomeadamente o desenvolvimento tecnológico e a inovação social a todos os cidadãos de Timor-Leste. A representante mostrou-se ainda confiante de que Timor-Leste se poderá desenvolver rapidamente e manifestou disponibilidade para fornecer ferramentas de que o país necessita. So the objective of this workshop today is to explore if a country like Timor-Leste can actually leapfrog and take advantage. Este seminário tem por objetivo dar a Timor-Leste ferramentas necessárias para se desenvolver rapidamente através do aproveitamento do desenvolvimento tecnológico e inovação social. Este desenvolvimento poderá levar à prosperidade e sustentabilidade da população. Como tal, convidamos os parceiros como o governo, setor privado e ONG para enriquecer os seus planos para o futuro. O BDA confiou que Timor-Leste pode desenvolver-se rapidamente. Tudo irá depender do plano do país. Susan Roth revelou também que Timor-Leste necessita de desenvolver mais os seus recursos humanos para enfrentar a inovação tecnológica no futuro. A representante do BDA mostrou-se confiante de que Timor-Leste poderá desenvolver-se rapidamente com as ferramentas que, entretanto, recebeu neste seminário. A concrete example, if you think about investments in the education sector in Timor-Leste and you think about Neste momento, as necessidades de trabalho para o futuro serão diferentes. Por isso, Timor-Leste tem de preparar os seus jovens através de um bom sistema de educação e um currículo que responda às necessidades no futuro. Nós não sabemos no futuro que novas tecnologias usaremos. Devemos saber trabalhar com as novas tecnologias, como o computador, o robô e a alta tecnologia na área da agricultura. Já o diretor-geral da Política de Planeamento e Parceria do Ministério da Educação, Juventude e Desporto, Antoninho Pires, disse que este seminário permitiu ao Ministério da Educação, Juventude e Desporto adquirir mais conhecimentos para melhorar o plano de desenvolvimento e estratégia no futuro. Bem, este encontro eu acho que é possivelmente um encontro como um treino para fazer para o pensamento, para melhorar o planeamento para o futuro. O Banco Asiático de Desenvolvimento é uma organização da região da Ásia-Pacífica que tem por objetivo fomentar o crescimento econômico e a cooperação entre os países da região pacífica e é responsável por grandes projetos na região.
Os investigadores procuram restos carbonizados do Museu Nacional do Brasil para recuperar artefatos antigos depois de um enorme incêndio que destruiu milhares de anos de história. Paleontólogos e outros que trabalharam no museu esperam recuperar a maioria do espólio que resta depois do incêndio. Este incêndio destruiu cerca de 20 milhões de arquivos. Isso o pessoal que fez a perícia já tinha avisado a gente. O incêndio ele tem características que, para quem não é especialista, é difícil de você compreender. Isso permitiu com que a gente resgatasse muito material que a gente achava que tinha perdido algum material que a gente achava que ia ser fácil de resgatar. Vocês podem ver, né, uma série de armários. Esses armários eram armários de aço, compactadores, tá, que armazenavam as peças científicas, né, os nossos exemplares científicos. Uma parte desses armários realmente foram colapsados pelo desabamento, mas se vocês notarem, ainda tem gavetas fechadas, tem armários em pé, e nesses armários a gente está encontrando todo um restante de acervo científico importante para a reconstituição das nossas coleções. O museu foi fundado em 1818 e abrigou várias coleções históricas, incluindo artefatos egípcios e o mais antigo fóssil humano encontrado no Brasil. Já está na rua o edital para a confecção de projetos básicos para o início da restauração do nosso palácio, de todos nós. A destruição do prédio provocou críticas nacionais à falta de recursos públicos para salvaguardar a herança do Brasil. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa CPLP na GMN, às segundas e quintas, às 5 horas da tarde e repetição às terças e sextas, à mesma hora. Até a próxima!